Glória a Deus, aleluias. Todos acharam? Está escrito assim: então, sem demora, Daniel foi levado à presença do rei. O rei indagou a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, mandou trazer das terras de Judá? Coloque sua Bíblia no seu assento. Levante sua voz em oração. Espírito de Deus, nós estamos aqui reunidos, ó Pai. Pedimos a Tua medida nessa noite, Pai. Fica à vontade, Senhor, para o Senhor fazer o que Tu bem quiser, Pai amado. Fica à vontade, Senhor, para o Senhor mexer no nosso íntimo, ó Pai, e revelar, Pai amado, em conformidade com o que o Senhor quer de nós para esse tempo, ó Pai, e que nós possamos, Senhor, dar a resposta devida, Pai amado, a Ti, o reino das trevas e o reino dos céus, ó Pai, que todos venham saber, Pai amado, a quem nós estamos servindo esses dias, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você está feliz nessa noite? Como é que está a atmosfera do seu coração? Como é que está a sua mente? Por qual turbulência ou por qual parte de alegria, de miragem que você está passando esses dias? Porque a viagem ela proporciona para nós vários episódios. E às vezes dentro dessa viagem nós encontramos com a turbulência muito forte, que ela nos incomoda em uma proporção que gera medo em nosso coração, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer, se nós vamos conseguir atravessar essa turbulência ou não. Mas eu gostaria de falar para você nessa noite que quem está no comando desse avião é o Senhor Jesus, o comandante dos comandantes, capitão dos capitãos, rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém? Então não tenha medo da turbulência, não tenha medo da fase que você está passando hoje, porque ela não pode determinar quem você é diante de Deus, porque você tem uma identidade. O mundo e a religião te dão um rótulo, mas Deus ele te deu uma identidade. Você entende isso? O mundo vai te chamar de crentinho, o mundo vai te chamar de gospel, o mundo vai te chamar de evangélico, mas Deus ele te chama de filho. Deus, Ele te chama de filho, e tudo isso tem um processo. Quando você se submete a ser escravo, Ele chega num determinado tempo, e Ele vai te chamar de filho. A Bíblia diz no capítulo 15 de João, que agora já não vos chamo de servo, de escravo, porque escravo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo de amigo. Se você não tem revelação de Deus, ainda você está vivendo um período e um processo de escravo. Mas se você tem entrado na sala e no quarto da intimidade, você já recebeu a identidade de filho. E isso é um processo de quê? Um processo de desagregar-se, um processo de você desapegar, um processo de você se autodestruir a imagem que o mundo te deu, para que Deus ele estabeleça a identidade dele em você. E isso não é fácil, igreja. E isso não é fácil. Esse ambiente de intimidade. Porque ainda uma igreja pode te rotular como ministro. Uma igreja pode te rotular como presbítero. Uma igreja pode te rotular como diácono. Uma igreja pode te rotular como pastor, como apóstolo. Mas como Deus ele te conhece?
Quem é você quando ninguém está olhando? Isso determina quem você é. Esse é o ambiente de autoridade que você tem. Quando você tem marcado no seu coração, porque o mundo sabe quem você é. Entenda aqui que o rei, quando manda chamar Daniel, ele diz: eu sei quem tu és, eu tenho ouvido de você, você é daqueles que veio como cativo. Porque no capítulo 1 de Daniel, a Bíblia diz que Deus ele entregou o reinado de Joaquim às mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor ele tinha sido reprovado. Joaquim tinha sido reprovado porque ele tinha resolvido no íntimo dele desobedecer a Deus. Às vezes, para todo mundo, você está obedecendo a Deus. Todo mundo olha e vê você, às vezes, com seus protocolos, tudo correto, certinho, a marca que você carrega, a capa que você veste, a máscara que você tem, ela faz com que você passe desapercebido pelas pessoas. Mas no seu íntimo você já resolveu desobedecer a Deus. E como você resolve desobedecer a Deus? Você não precisa matar uma pessoa, você não precisa se prostituir. Basta você não fazer o que Deus está pedindo para que você faça. É suficiente para você no seu íntimo estar em um papel de covardia, em um papel de rebelde, em um papel daquele que se tornou o Deus da sua própria vida. Porque quando não tem ninguém superior a você te dando ordem, você se torna o seu próprio Deus. Todo mundo que diz que é ateu, ele se tornou o próprio Deus da vida dele. E quando você para ver a porcentagem, porque as pessoas se tornaram ateus, a maioria delas é porque alguma parte da vida dela foi frustrada com algo que ela queria e não recebeu. Às vezes com a perca de alguém, às vezes com uma doença, às vezes com um desejo do seu íntimo, e ele tenta de alguma maneira fazer uma chantagem para Deus, tentando dizer que Deus não existe. E outra parte se diz ser ateu, porque ele não quer prestar conta para ninguém. É muito mais fácil ele viver como se não houvesse o amanhã. É muito mais fácil ele viver como não existisse influências espirituais. Mas negar a existência dessas coisas não neutraliza o trabalho do reino de Deus e do reino das trevas também. Você fechar os seus olhos para você não querer ler a Bíblia e se envolver com ela, não te faz você ficar ausente das tribulações diárias, mas faz você se tornar alguém que não sabe o que está acontecendo e sofrer, e sem saber quem acusar. Às vezes o culpado é Deus que não deu, ou o culpado é o diabo que interrompeu, mas você não consegue entender qual é o seu papel, a sua identidade. Qual é a sua identidade? Porque se tudo for o diabo, você não precisa de arrependimento, você precisa de libertação. E o reino de Deus não é liberte-se, é arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é a chave. O arrependimento é os olhos se abrirem para você enxergar o que está à sua frente. E quando se trata de arrependimento, não é o que está à sua frente que é importante, mas é o que está atrás. Porque quando você está em rebeldia, você está caminhando em uma direção ao contrário que Deus ele preparou para você. Então você vai ter que retornar para você consertar, para se alinhar com Deus, com o reino e com o que Ele tem pedido de você. Então quando fala de arrependimento, olha, eu vou me arrepender para eu continuar, não. Eu vou me arrepender para eu retornar o lugar que eu me perdi de Jesus no reino. Quando Maria se encontrou com José, quando Jesus ainda era criança, os dois olhou assim, olha, cadê Jesus? Maria falou, pensei que estava com você. José respondeu, e eu pensei que estava com você. Aonde será que ele ficou? Com certeza, ficou no templo debatendo com os líderes. Então vamos fazer o quê? Vamos retornar para se encontrar com ele.
Tem pessoas que estão precisando de um retorno. Não é continuar como se nada tivesse acontecido. Não é continuar como se, o que importa é já pedir perdão a Deus. A gente tem falado muito assim, ei, não importa o que você fez hoje, se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Ele vai perdoar, mas tem consequência. Ele vai perdoar, mas tem problema à vista aí, que vai ter que ser solucionado pelas decisões ao contrário daquilo que Ele pediu para você. E você tomou. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Mas não é motivo de se desesperar. Não. De forma alguma. Um dia perguntaram a Davi, você prefere cair na mão dos homens ou na mão de Deus? Ele falou, na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, eu prefiro cair na mão dele. Sim. Sabe por que nós temos que prestar conta dos nossos dias? Joaquim, ele começou a agir, o rei Joaquim, ele começou a agir como se não tivesse nada. Olha, o reino foi dividido. Todos aqueles reis, eles tomaram decisões e nada aconteceu, parece, no tempo dele. Mas Deus vinha falando. Jeremias, Deus estava usando a boca de Jeremias. Deus tinha usado a boca de outros profetas, dizendo, ei, vai chegar o tempo de cativo. Vai chegar o tempo de escravidão. Se alinha, até o dia que Deus chega assim para Nabucodonosor, um ímpio, e diz, olha, eu estou te entregando o rei. Eu estou te entregando Israel nas tuas mãos, para você colocar eles como cativo. A Bíblia diz que Deus permitiu. Abra sua Bíblia comigo. Atmosfera aqui, igreja, de reestabelecimento. Entenda isso. A mensagem de Deus nunca é para que você seja abatido e saia perdido, não. A ideia de Deus é que você entenda, seja confrontado e tome uma decisão. A ideia de Deus é sempre essa. Essa semana um jovem falou, pastor, eu gosto de ouvir a sua pregação, porque ela me confronta, ela me pega de jeito mesmo. Falei, jovem, tem uns 6 meses que eu escuto isso de você, mas isso não te transformou, isso só te bateu. E a ideia não é você sentir a sua que você leva. Não adianta se você não se arrepende. O pai não bate no filho para poder esvaziar a raiva dele, mas ele bate porque ele quer entender uma correção. Eu estou falando da vara do Senhor, para não entender, tem que... Não, eu estou falando da vara que a Bíblia fala que tem que corrigir os filhos. Então a ideia nunca é bater para que Deus está irado e agora Ele vai te matar. Não, a ideia de Deus é amor. É que você se arrependa e volte para o lugar que Ele te criou. Porque se para Ele você não tivesse mais utilidade, Ele falaria assim, já era seu fôlego de vida, você desceria direto para o inferno, para poder prestar conta um dia, sem esperança para você. Mas se você está ouvindo, Ele está corrigindo, Ele está pedindo arrependimento. De todos os sonhos que você já viveu, de tudo aquilo que Ele já mostrou, Deus, Ele mostrou para você, foi só isso aqui, a fresta da janela, comparado à porta que Ele quer abrir para que você atravesse ela. O que você viu, o que você pensa que Deus vai fazer com você e através de você é muito pouco comparado pelo lugar que Ele vai te levar, por o lugar que Ele vai te carregar, para o lugar que Ele vai te revelar, vai te mostrar, vai te dar. Tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo? Tem alguém entendendo? Vamos lá, igreja. Aleluias. Vamos lá que está difícil pregar. Você viu eu chegar aqui todo sério, Eu sei o que eu estou carregando aqui no coração. Eu sei o que eu estou... Eu sei a batalha que estou enfrentando desde madrugada. O reino não é brincadeira. Não trata-se de marcar um horário e você vir aqui para o culto, não. Teve alguém guerreando hoje por você. Teve alguém hoje batalhando por você. Teve alguém hoje pagando o preço. Você às vezes não entende. Não, o culto é apenas chegar ali e ser pastor deve ser fácil. Não é montar mensagem. Montar mensagem é fácil quando você tem intimidade.
Mas é você entender as batalhas espirituais que está acontecendo. E você dar a devida resposta para Deus. Amém? E tem um coração de John Knox. Dai-me a Escócia, senão eu morro. Alguém que falou que ninguém da igreja dele se perderia. Que ele pagaria o preço até o final e ia guerrear com Satanás. E não entregaria nenhum daqueles membros. Às vezes quando as pessoas desistem do ministério, elas acham que eu fiquei triste porque ela saiu do ministério. Não. Porque eu sei a maioria dos motivos por que elas saíram. E muitas das vezes é o confronto, que era tão grande, ela se achou incapaz, ela desistiu do que Deus tinha para ela. Não desista do que Deus ele tem para você. Esteja disposto a pagar o preço. Esteja disposto. Fala, Senhor, eu quero pagar esse preço que o Senhor calculou para mim, porque o preço foi Deus que calculou para você. E o preço calculado por Deus, ele não é igual ao preço que o mundo calculou para você, porque o preço e o salário do mundo para você é a morte. Quando Jesus ele te convida, ele não fala que você não vai ter fardo, mas ele disse, venha porque o meu fardo, ele é suave, ele é leve. Quer dizer que vai ter cargas para você levar ainda, mas com ele vai ser diferente. Quando Jesus te chamou, ele nunca disse que seria fácil. Ele falou que era possível, tudo é possível ao que crê. Não, você não veio para o evangelho para facilitar a sua vida, não. Você veio porque você entendeu que você precisava tomar posição no lado certo da batalha para você guerrear. Porque você lá no mundo, você estava guerreando. A diferença é que o seu inimigo era Deus. Quando você se converteu, agora o seu capitão, o seu general é o Senhor. E você agora está guerreando contra o mundo. Descontrair, olha para o lado e diz, a guerra não acabou. Olha pelo menos para 3 pessoas. A guerra não acabou. E entenda que Babilônia não é a sua casa. Entenda que Babilônia não é a sua casa. Muitos foram para a Babilônia como cativos, mas quando chegou lá de alguma maneira conseguiu posses, e eles não retornaram para Israel. Babilônia nunca foi a casa deles. Daniel, ele tinha isso no coração dele. Eu não posso me corromper. Eu estou aqui como escravo, o Senhor permitiu. Mas eu não vou me entregar a Nabucodonosor, eu não vou me entregar a Baal, eu não vou me entregar a Astarô, eu não vou me entregar aos deuses da Babilônia, eu não posso, eu tenho um compromisso com ele. O meu chamado não foi interrompido porque houve um problema de localização regional, territorial. Não importa onde eu esteja, se é na Babilônia ou se é Israel, o que importa é que eu vou ser um contínuo adorador dele, porque eu não sei viver sem ele. Eu não sei viver sem Deus, seja na Babilônia ou seja em Israel. Eu não posso ficar sonhando com Israel e um dia eu ser glorificado juntamente com Cristo porque eu estarei no templo. Não. A igreja fechou, eu não sou mais adorador. Não, não é essa. A questão não é essa. Você é um adorador. Você é um adorador. Mas eu te pergunto nessa noite, de quem? É só você que tem essa resposta. Eu não tenho e ninguém mais, não importa quem seja. Vocês não podem dizer de quem eu sou adorador. Eu sei de quem eu sou adorador. Você sabe de quem você é adorador. E isso não funciona com a boa intenção, dizendo, não, eu sou adorador de Cristo, porque... Não, você sabe quem você prostra, para quem você gasta o seu tempo. Quem mora na sua mente. Ei, às vezes você conhece a pessoa há 1 mês e já ouviu falar de Jesus há mais de 10 anos. E você tem mais intimidade com essa pessoa de 1 mês do que Jesus, que você diz que conhece 10, 15, 20 anos. Você sabe mais coisas sobre ela do que coisas sobre Jesus. Isso diz muito quem é o seu Deus.
Isso diz muito aonde que está a sua intimidade, quanto tempo você gasta pregado com a pessoa, quanto tempo você leva. Ei! Deus, Ele conhece teu coração. Deus, Ele conhece teu coração. Tem pessoas que conhecem mais pregadores do que Jesus. É tão fã do pregador, é tão fã da pregadora, que tem mais intimidade sobre a vida do pregador, do cantor, do que sobre Jesus. O que Jesus está falando para você, para esses dias, sobre esses dias? O Senhor está te preparando para quê? Porque Ele te deu uma identidade. Imersão. Imergir, mergulhar, sem retorno. Entrar num ambiente de revelação e não sair de lá até que Ele revele para você. Sabe por que você não deve sair de lá até que Ele revele para você? Porque no meio desse caminho você vai entender o que é que está atrapalhando de você receber a revelação. E nessa medida você vai se esvaziando ou não. Se você sai de lá sem receber a revelação, foi porque você encontrou com algo que para você era mais forte do que Jesus. E você retornou, preferindo ficando com aquele algo, preferindo ficar com aquilo. E na medida que a gente vai caminhando, são tantos carrapichos que pegam em nossas roupas. E chega devido aos lugares, a gente tem que se limpar para entrar. E às vezes a gente acha que estamos sem forças para poder remover esses carrapichos. E preferimos ficar ali, esperando que venha um vento forte do Senhor e nos limpe. Mas não vai vir, porque quando nós falamos de decisões, a decisão vai ter que ser nossa. A decisão vai ter que ser sua. É no particular, é no singular que Deus trabalha quando fala de entrar na sala secreta. Eu não posso levar vocês, não. Eu ajudo com a atmosfera. Nós entramos, nós adoramos. Mas ainda lá, é você que vai decidir se ele vai entrar, cear e fazer morada ou não. Isso aqui é uma mensagem de coração para coração. Hoje uma das minhas orações para Deus era: Deus, descasca de um jeito tão legível e entendível, que eles possam tomar as decisões corretas. A minha oração para Jesus hoje foi essa, mas foi tão enfática, sabe? Tem um conteúdo aqui sim, estou desde domingo querendo pregar. Mas antes de nós conseguirmos adentrar no conteúdo, você precisa saber, eu não venho aqui te impressionar. Eu sou um mensageiro, eu preciso ser profeta. Não adianta não, o lugar que eu entro é acessível para todos. Basta você querer. Basta você querer e mostrar para Ele. Dar testemunho para Ele. Deus está esperando o seu testemunho. Deus está esperando o seu testemunho. Ele pede isso para nós. Ele diz: sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, até o confim das terras, até o confim do mundo. Ele diz, Ele pede para que nós sejamos a testemunha dEle. E se nós somos essas testemunhas, Ele tem convicção que o Evangelho vai ser alcançado aos quatro cantos, nós sendo a testemunha dEle. Você sabe o que significa testemunho? Nessa palavra bíblica, é mártir. É cabeça para um lado e o corpo para o outro. Ele chama isso, ele fala: esteja disposto a morrer. E às vezes eu vejo pessoas com medo de perder o emprego do que se posicionar com a sua identidade. Vamos lá, 1, 2. Tem alguém aqui comigo? Está sentindo rasgando aí? Então, Daniel 1, 2. Eu vou.
você tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar pra você, tudo em mim ganhar. Permita entrar nesse ambiente. Se permita ser tocado por Ele. O toque daquela mulher que tinha um fluxo de sangue foi suficiente para ela ser curada. Mas ela precisou se revelar como a impura daquele povo. Ela precisou dizer que ela era aquela que tinha aquela capa jogada ao chão, tocou na orla. De um jeito tão especial, ela conseguiu tocar em Jesus, que saiu o poder dele, saiu o poder. Ela conseguiu ativar um lado, uma atmosfera de poder em Jesus, uma atmosfera de cura. Ela conseguiu, sem precisar da palavra dele, apenas por aquilo que ele carregava. Ela entrou naquela atmosfera, tocou, recebeu a cura. Ele parou tudo, ele disse: ei, tem uma atmosfera de cura aqui. Alguém me tocou. Alguém disse: ei, Senhor, a multidão te empurra, a multidão te puxa, e você está dizendo que alguém tocou? Não, foi diferente. Foi diferente. Tem crente na igreja pedindo, tem crente na igreja entregando, mas tem um que estão me adorando, e esses estão conseguindo entrar em uma atmosfera de poder, sendo liberada contínua por mim. É diferente. É diferente quando você toca com o coração, não com apenas as pontas dos dedos. Ele vai lá e libera para ela, no meio da multidão, o que tem que ser dito, o que tem que ser falado. Naquele dia ela não recebe só a cura, mas ela recebe uma revelação. Ela recebe uma profecia. Ela recebe uma identidade novamente. A mulher que foi curada por Jesus. A mulher que tocou em Jesus. Permita-se. Permita-se. Amém? Diz assim: então Adonai, o Eterno, entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos na mão de Nabucodonosor, até alguns dos teus utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo de Deus. Para o templo de Deus, Deus com D minúsculo, tá? Nabucodonosor, nas terras de Xinhã, isto é, na região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Deus permitiu que fosse levado alguns utensílios. A igreja tem protocolos, amém? Tem alguns utensílios, instrumento de som, microfone, púlpito, etc. e tal, como se tivesse levado esses instrumentos consagrados para dentro, vou falar uma linguagem mais popular, para dentro de um terreiro de macumba, para poder fazer cultos lá. É como se tirasse algo que tiveram todo o cuidado. Não é como hoje que apenas vai lá, compra um instrumento, compra algo e leva. Não, antes era tudo consagrado. As mãos que tinham que para fazer esse utensílio, eles tinham que ser separados. Eles recebiam de Deus a forma, eles recebiam de Deus o jeito, a medida, tudo no seu devido lugar. Só não conseguiram levar a arca da aliança, porque de algum jeito, de alguma maneira, deram um jeito de salvar a arca da aliança. Mas aqueles utensílios foram levados. Tentaram pegar as coisas sagradas e banalizar. Tem coisa que Deus te deu que é sagrado para você.
E como é que você tem cuidado do que o Senhor Ele entregou, do que o Senhor Ele confiou à sua mão? Hoje estão tentando arrancar a identidade de qualquer jeito, de qualquer maneira, banalizando com memes, banalizando com brincadeiras, com coisas que ao ponto de deixar sem valor, ao ponto de deixar assim à toa. Não, vamos, não, mas Verso 3 diz assim: mais tarde, o rei ordenou as penas, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. O rei ele falou assim: olha, eu quero alguém de Israel e alguém que sentava na mesa com o rei. Eu quero alguém de sangue azul, vamos trazer para nós. Eu quero um cristão que tenha uma vida e sente na mesa com Jesus. Tem uma identidade aí. Ele está falando de alguém que sabe quem é. Ele está falando de alguém que foi separado. Você sabe o significado da palavra santo? A palavra santo significa separado. Quando você diz que você está em santidade, você está dizendo que você está separado. Que você você está em prontidão para ser usado por Deus. Está um instrumento em perfeição. Assim como o médico, antes de fazer uma cirurgia, ele tem que esterilizar todas as suas ferramentas para que não haja de alguma maneira algum tipo de infecção, algum tipo de bactéria, de germe, seja lá o que for. Ele tem todo aquele processo para poder passar sem trazer nenhum dano para aquele que vai receber aquele tratamento. Porque quando você tem essas bactérias chamadas pecados, quando você é um instrumento usado por Deus para falar com alguém, você no meio do caminho vai usar alguma palavra que Deus não liberou. Você vai fazer algum gesto que não foi Deus que designou. Porque quando você está em perfeição e separação, usado por Deus, você vai saber o tempo, você vai saber o lugar, você vai saber a hora. Você sabe quanto tempo Davi demorou para se arrepender do pecado dele? Foram cerca de 9 meses. Até o dia que Natan chegou. Na hora exata, com a ilustração perfeita. Ei, Davi não resistiu à glória que Natan estava carregando. Ele falou: esse cara sou eu. Na verdade, ele não falou: esse cara sou eu. Na verdade, ele foi confrontado e quando falou, como se fosse um terceiro, ele pegou a espada dele, levantou: quem é? Eu vou matar esse cara agora. Aí Natan que disse: esse cara é você. Na hora ele tinha autoridade para poder mandar matar Natan. Ele era rei, mas o homem segundo o coração de Deus não é alguém que andou sempre em perfeição, mas é alguém que se arrependeu, se realinhou e estava pronto outra vez para ser usado. Adorador. Salmos mais lindos. Diferenciado. E nós falamos: Deus, me dá um coração igual ao teu. Alguém que estava 9 meses sem o brilho da alegria da salvação, mas sabia que ainda estava lá no fundo. Como ele sabia? Naquele dia que o profeta veio confrontar, ele estava dizendo: o Senhor quer me reabilitar no reino, senão apenas eu seria rejeitado. No tempo de Saul ele foi apenas rejeitado porque Deus conhecia o coração de Saul, mas no meu tempo ele sabe que eu estou disposto a pagar o preço.
Então ainda tem uma luz aqui. O profeta está me confrontando, tem uma luz. O pregador está confrontando, tem uma luz. Há esperança ainda. A correção de Deus é Ele gritando para você: ainda há esperança para você. A correção de Deus é Ele dizendo: eu quero te restabelecer no reino. Eu te separei, eu te chamei, eu te livrei. Eu tenho cuidado de você e eu quero restabelecer você. Ele é cuidadoso, Ele é especialista, Ele vai nos mínimos detalhes, Ele cuida. Fulano pode fazer, ciclano pode fazer, mas você, Ele tem um quê diferente. Ele vai usar você em coisas diferentes. Ele vai levar você em lugares diferentes. Ele te escolheu, Ele imaginou, Ele pensou, Ele projetou, Ele arquitetou, Ele fez. Antes de fazer o mundo, Ele pensou em Analiete. Antes de fazer o mundo, Ele pensou no Andrew, no Anthony, na Gabi, na Ana, e assim sucessivamente. Não foi 2021, o que é que eu vou fazer? Não, Ele tinha planos, projetos, tudo arquitetado para 2021. Você falhou? Falhou. Eu falhei? Falhei. Mas e aí, vamos se realinhar? Vamos, porque Ele está pedindo isso hoje. Ele está pedindo isso hoje. Ele está pedindo um tempo de realinhamento, um tempo de sintonização, um tempo de organização, um tempo de afinação, um tempo de limpeza. Receber o cuidado dele. Vamos cair no cuidado do Pai. O problema é que às vezes o cuidado do Pai nos machuca. Às vezes o cuidado necessário machuca. Essa semana eu fui levar minha unha para a Gabi desencravar. Meu Deus do céu, que sofrência. Irmã Noemi só curtindo. Eu vibrando pior que a seleção. Mas é o cuidado, tem que arrancar para que cresça em sintonia, para que cresça em perfeição. Tem coisas que Deus Ele vai pegar e você vai ter que desencravar. Vai ser o cuidado dele. Ei, vai ser o cuidado. Você fez errado no meio do processo. Qual foi o processo? Você cortou a unha de modo errado. Então agora você vai ter que sofrer as consequências. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo do cuidado de Deus. Não fica fugindo do cuidado dele, porque o cuidado é necessário. O cuidado é necessário. O cuidado dele é necessário. O cuidado dele é necessário. Você sabe por que os pastores antigamente, ele tinha aquele cajado e no cajado tinha aquela dobra? É porque para ele pegar a ovelha de volta, ele virava ao contrário e puxava para próximo. Vamos aqui cuidar. Sabe o que ele fazia com a ovelha fujona? Ele colocava no ombro e deslocava a perna traseira para ela não fugir novamente. É o cuidado do pastor. Você não diz que o Senhor é o seu bom pastor? Deus, Ele vai ter que deslocar algumas pernas para você entender quais caminhos você pode percorrer, quais lugares você pode andar, aonde você pode ir. No final você vai dizer, não foi a punição, foi o cuidado dele. Porque o filho imaturo, quando ele é repreendido pelo pai, ele se sente que ele não é amado, ele se sente rejeitado. Quando chega o período de maturidade, as escamas caem. E aí aquele filho começa a glorificar. Aquele filho começa a entender. Bom, isso é quando os pais ainda estão vivos. Pior é quando chega essa época de maturidade, ele já se foi, já partiu. Graças a Deus eu tive esse tempo de maturidade ainda com a minha mãe viva. Glória a Deus. Eu conversava com alguém essa semana e na minha cabeça minha mãe não me amava, porque ela não falava eu te amo, porque ela não fazia como as outras mães faziam, ela só me corrigia. Um belo dia no seminário, Dia das Mães, meu devocional, minha oração foi: meu Deus, que minha mãe aprenda a amar. Rapaz, Jesus me deu um mata-leão, me jogou no chão, me esbofeteou com as verdades, e ele começou a falar coisas assim, aí naquele dia caiu as escamas e veio um tempo de maturidade. Aí eu vim lembrando de cada gesto do outro lado da história. Aí veio caindo aquelas escamas, veio caindo. Aí quando eu não aguentei mais, eu liguei para minha mãe.
Aí eu pedi perdão a ela naquele dia. E desde esse dia para cá não tem uma ligação que não desliga sem minha mãe dizer eu te amo, eu dizer eu te amo para ela. Algumas coisas precisam ser quebrado da sua parte. Da sua parte. Depois que partiu, só vai ficar só remorsos. E gostaria de fazer, gostaria nada. Se tivesse vivo, você estaria do mesmo jeito, hipócrita, mentiroso. Oportunidade de estar com os que estão vivos. Você já consertou com quem está vivo? Não, então é mentira. Começa a fazer realmente consertos verdadeiros e necessários, que aí você vai estar dando testemunhos. Ah, mas porque você não conhece a minha mãe? Conhece, sua mãe conhece você também. Assim diz o Senhor. Liberei a medida dele. Vamos lá? Aleluias, glória a Deus. Verso 4. Quando o rei manda trazer esses jovens, só explicando aqui que nós entramos para o outro lado. Quando o rei manda trazer esses jovens, ele pede algumas coisas na lista dele. Aqui no verso 4 do capítulo 1, ele começa a dar algumas especificações. Cadê a hora? Ele começa a dar algumas especificações. Talvez se eu não conseguir terminar hoje, a gente termina na sexta. Amém? Não sei o que você está fazendo aqui, mas glória a Deus. Diz assim: jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos e que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio do Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônicos. Agora tinha um processo para ser passado. Mas ele pede ali, ó, o que é que ele pede? Ele pede, olha, qualidade física, ele pede qualidade de boa aparência, ele pede qualidade de inteligência, ele pede que sejam bem instruídos, ou seja, ele está querendo pessoas comprometidas, pessoas que têm identidade. Ele podia ter o jovem que ele quisesse, da região que ele quisesse, Babilônia, a mãe das nações, rica, poderosa, agora estava querendo os filhos de Israel. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? O mundo, a política, eles têm muitas coisas, mas eles estão querendo os filhos de Deus que têm identidade. Que tem identidade, que sabe quem são, que sabe o que está fazendo, que é instruído, que se cuida, que é educado. Senão você não vai saber se portar em algumas posições que você irá ser colocado. Logo você será desintitulado. Logo você será destituído. Destituído, obrigado, mano. Logo você será desonrado. Porque você foi colocado em uma posição de honra e é retirado, é removido. Então sim, existe um tempo preciso, um tempo de aprendizado. Como você está se profissionalizando? Você sabe se portar no meio de outras pessoas? Ou você é a famosa e o famoso? Ah, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar por causa de ninguém não. Ei, as pessoas não têm que suportar a sua falta de educação para ser seu amigo. Ser mal educado não é, Deus não te criou mal educado, Deus não te fez uma pessoa inconveniente. Deus não te criou um bicho do mato. Primeiro que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque às vezes a gente tem essa ideia que os mais quietos são os mais espirituais, e isso é uma falsa mensagem. Não, isso é uma falsa mensagem. Se colocar o pensamento na tela, matou todo mundo, destruiu, sobrou ninguém. Você tem que entender quem você é diante de Deus e deixar ser mudado, deixar ser transformado, deixar ser
ser resgatado, ser restaurado da pessoa que você é, para ser a pessoa que Jesus criou. Só que no caminho houve o quê? Carrapicho. No caminho houve sujeira nas suas vestes. Tem pessoas que não gostam de confrontar. Tem pessoas que você não vai ouvir o não da boca dela, porque ela não sabe confrontar. Tem pessoas que é machucadas, magoadas, e guarda para si, não sabe dizer que está doendo, não sabe confrontar, aí carrega essas dores e depois está aí sofrendo com cânceres, sofrendo com doenças da alma. Aprenda a dizer: isso está me machucando, isso está me ferindo. Aprenda a se posicionar. Aprenda a chamar pessoas para alinhar a sua vida. Seja livre de pessoas, por favor. Seja livre. Chega, chama, mas seja maduro. Seja maduro, mas chama, diz: olha, vamos, eu preciso alinhar a minha vida aqui. Eu acho que para hoje essa medida está suficiente. Tentar continuar essa mensagem outro dia. Tenho muito a dizer aqui ainda, mas eu quero que você absorva essa medida de hoje. É preciso, é necessário. Eu quero orar com vocês. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui.